Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre a equação de segundo grau, né? Denomina-se a equação de segundo grau na incógnita x toda a equação nesse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esses números, que eu vou chamar de coeficiente a, b e c, a, b e c são números reais, certo? Tanto a como b, como se são números reais. Porém, a A tem que ser diferente de zero. Por que que só A tem que ser diferente de zero? Porque se os outros forem zero, eu continuo com a equação de segundo grau. A equação de segundo grau é porque a maior variável, o índice, é 2. E se A for zero, deixa de ter índice 2 e passar a ser uma equação de primeiro grau. Então, A é o único valor, é o único coeficiente que não pode ser zero. Aí a gente vai relembrar o que é coeficiente. Quando a gente estudou monômio e polinômio, a gente falou muito sobre essa questão de coeficiente. Em matemática, coeficientes são números. Então, é o número, o coeficiente A é aquele número que sempre vai acompanhar a variável x ao quadrado. Não importa a posição que ele esteja, ele vai estar sempre junto com x ao quadrado. Coeficiente B é aquele que sempre vai acompanhar a variável x. E o C é aquele que não quer acompanhar ninguém, fica sozinho. Vamos dizer que eu mudasse de posição, ó, botasse assim. Ó, não importa onde ele vá, não vai ficar na ordem A, B, C não. O A sempre vai estar acompanhando x ao quadrado, o B sempre vai estar acompanhando o x, o C sempre vai estar sozinho. Independente das mudanças que façam, esses coeficientes serão sempre acompanhantes das variáveis. A da variável x ao quadrado, B da variável x e C isolado, sozinho. Antes de dar continuidade à nossa equação, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre coeficientes. Mas antes disso, vamos lembrar, ó, se eu tenho uma equação que tem os 3 coeficientes, eu digo que a minha equação é completa, porque tem todos os coeficientes. Se faltar algum coeficiente, se só tiver esses 2 coeficientes, ela é incompleta. Se só tiver esses 2, ela é incompleta. Faltando um coeficiente, a equação deixa de ser completa para passar a incompleta. A primeira coisa que a gente precisa aprender é identificar quem são os coeficientes. Vamos ver um exemplo. Vamos começar com um exemplo de uma equação completa. Ó, eu quero identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é aquele número que está junto da variável x ao quadrado, observe. Então, A seria 2 positivo. O coeficiente B é aquele número que está junto da variável x, então B seria 3. E o coeficiente C é aquele que não tem nenhuma letra acompanhando, que seria 1. Vamos dizer que eu mudasse a ordem, ó. Eu botasse... Quem seria o coeficiente A, B e C? Tem gente que diria, seria 3, 1, não. O coeficiente A é sempre aquele número que está junto à variável x ao quadrado. Então, não tem número, é 1. Olha o sinal dele, menos 1. Coeficiente B, sempre aquele número que está junto à variável x, então 3. E o coeficiente C, 8. Vamos ver agora como é que a gente identifica os coeficientes quando as equações do segundo grau são incompletas. Eu tenho a equação de segundo grau incompleta, eu só tenho 2 coeficientes, eu teria que ter os 3. Vamos lá, coeficiente A, B e C. Coeficiente A, aquele que está junto da variável x ao quadrado, que seria 3. Coeficiente B, aquele que está junto da variável x. E o C não tem outro coeficiente, então se não tem é zero. Vamos a outro exemplo. Coeficiente A, B e C. Coeficiente A, aquele que está junto da variável x ao quadrado, não tem número, é 1, menos 1. Coeficiente B, que é aquele que está junto da variável x, ele não aparece, então é 0. Coeficiente C, menos 1. Também poderia vir assim, ó. Coeficiente A, aquele que está junto da variável ao quadrado, não tem, é 1, menos. Não tem coeficiente B nem C, então é tudo 0. Aprendendo a identificar os coeficientes, agora a gente vai aprender primeiro sobre o discriminante para fazer a resolução da equação de segundo grau. Gente, ó, eu já expliquei sobre como encontrar os coeficientes da equação de segundo grau. A gente vai ver aqui
como aprender a responder a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Eu posso responder a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara tanto para a equação de segundo grau completa como para a equação de segundo grau incompleta, serve para tudo. A gente vai começar com essa, mas depois nós vamos ver como é que se responde, sem utilizar a fórmula de Bhaskara, a equação de segundo grau de forma incompleta, na forma incompleta, né? Mas hoje não, a priori nós vamos começar com isso aqui. Quando a gente começa a falar sobre equação de segundo grau, certo? A gente vai lembrar logo dessa lei aí de formação que eu coloquei no quadro. Aí eu falando assim de fórmula de Bhaskara. Vamos falar um pouquinho sobre esse homem aí, Bhaskara. Lá no século VII, um matemático hindu chamado Bhaskara baseou-se em estudos de Aliquasesmin para apresentar um processo algébrico que permitia resolver qualquer equação de segundo grau usando um processo que seria de Bhaskara. E partindo da equação escrita em forma reduzida, foi possível determinar de maneira mais simples as raízes de qualquer equação de segundo grau com uma incógnita. Vocês vão perceber quando eu mostrar outros processos. Aí a gente percebe aí que tinha a expressão utilizada pela letra grega, que é esse triângulozinho que a gente chama de delta, até chegar... Delta quer dizer discriminante da equação. Quando eu falo em delta, eu estou falando de discriminante da equação. Discriminante é porque vocês vão perceber que ele vai mudar. Então, toda vez que eu for calcular a equação de segundo grau, eu posso ter 3 tipos de discriminante. Ó. Discriminante é o delta. Quando o delta é maior que zero, eu vou perceber que quando o meu valor de delta der um valor... Como eu estava falando, a gente vai perceber que delta, o discriminante, que no caso a gente chama de delta, pode ser de 3 formas. Maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Quando o delta for maior que zero, no meu conjunto de solução, eu vou encontrar 2 raízes diferentes. Por exemplo, se uma for 2, a outra vai ser 3, então são diferentes. Quando ele for menor que zero, eu vou perceber que eu não vou encontrar nenhuma raiz no conjunto dos números reais, porque a gente aprendeu lá na frente que não existe raiz de número negativo, então por isso que eu não vou encontrar essa raiz que a gente vai ver já já. Quando o delta for igual a zero, eu vou perceber que as minhas raízes serão iguais. Por que eu estou falando em raízes? Por exemplo, se uma for 2, a outra também vai ser 2. Se uma for 5, a outra também vai ser 5. Como a gente está estudando a equação de segundo grau, na equação de segundo grau eu vou ter 2 respostas. Na equação de primeiro grau a gente tinha uma, do segundo 2, se fosse do terceiro 3 respostas. Aí a gente vai usar o nosso amiguinho Bhaskara, que a gente já falou um pouquinho sobre ele. Ele criou essa fórmula aí, que ele diz que o discriminante delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que eu encontro o discriminante, foi isso que eu falei para vocês, ó, quando o meu discriminante for maior que zero, menor que zero, igual a zero, tem essas coisas que a gente falou a priori aí. Então eu vou encontrar realmente a minha raiz, que é x. Então x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou eu posso usar a fórmula toda junta, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É a mesma fórmula, certo? Agora a gente vai ver alguns exemplos quando delta for maior que zero. Ó, delta maior que zero, 2 raízes diferentes. Vamos ver se realmente esse negócio está certo. Vamos relembrar logo a fórmula. Qual é a fórmula de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Antes disso, eu preciso encontrar os coeficientes. Eu vou até apagar aqui para a gente lembrar logo de encontrar os coeficientes. Quem é o coeficiente A? Aquele que está junto da variável x ao quadrado, se não tem número 1. Quem é o coeficiente B? Que está junto da variável x. C menos 8, aquele que está sozinho. Não posso esquecer dos coeficientes, que tudo que tem na fórmula pede os coeficientes. Então, vou lá. Delta é igual a B. Quem é B? 2 elevado a 2 menos 4 vezes A. Quem é A? 1 vezes C. Quem é C? Menos 8. Como é negativo, eu coloco entre parênteses. Então, delta é igual a 2 elevado a 2, é 2 vezes 2, que são 4. Menos com menos, mais 4 vezes 8, 32. Eu tenho que delta é igual a 32 mais 4. Sinais iguais com certo sinal de soma. Então, delta é igual a 36. Aí eu vou analisar.
Delta é maior do que zero. 36 é maior que zero. Ele está me dizendo que quando delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes. Vamos ver se ele está certo nesse negócio. Vamos agora encontrar nossas raízes. A fórmula diz que é x é igual a menos b, mais ou menos, esse mais ou menos já identifica que eu vou encontrar dois valores, raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí eu venho, ó, substituindo os coeficientes. X é igual, esse menos já está na fórmula, eu tenho que colocar. Menos b, quem é b? 2. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta? Quem é delta? 36. Sobre 2 vezes a. Quem é a? Ó, 1. Aí eu tenho x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36, que são 6, dividido por 2 vezes 1, que são 2. Agora eu vou encontrar as duas raízes. Se são duas raízes, eu vou chamar uma de x1 e vou chamar a outra de x2. x1 vai ser utilizando o primeiro sinal, ó. Menos 2, o primeiro sinal é mais 6 sobre 2. x2 vai ser utilizando o segundo sinal, menos 2, o segundo sinal é menos 6 sobre 2. Agora eu vou resolver isso, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 6 menos 2, 4, dividido por 2, que são 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, 6 mais 2, 8, dividido por 2. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Acabei, agora eu vou botar o conjunto solução. Conjunto solução foi 2 e menos 4. É equação de segundo grau, duas raízes. Vamos ver um outro exemplo. Quando delta é menor que zero, a gente falou que não tem raízes. Não tem raízes iguais, não. A gente falou, não tem raízes reais. Vou escrever aqui errado, tá? Não tem raízes reais. Vamos lá. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. Coeficiente A é aquele que está junto à variável x ao quadrado se não tem número 1. Coeficiente B é aquele que está junto à variável x menos 5. Coeficiente C é aquele que não tem nenhuma letra acompanhando ele. Vamos para a fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b. Quem é b? Menos 5, como é negativo entre parênteses, é elevado a 2. Menos 4 vezes a, quem é a? 1. Vezes c, quem é c? 8. Delta é igual. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que são 25. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta é igual a sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 32 menos 25, que dá 7. A gente aprendeu, ó, se eu não quero raiz de delta, então seria raiz de menos 7, raiz quadrada de menos 7. A gente aprendeu que não existe raiz quadrada se o índice for par em número negativo. Então, eu vou simplesmente colocar não existe raiz real, ou seja, no conjunto dos números reais. Vai haver em outro conjunto, mas no dos reais não. Vamos ver o próximo exemplo agora. Último exemplo do discriminante, quando o discriminante é igual a zero, que a gente falou que as raízes seriam iguais. Vamos lá. Primeiro nós vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A junto de x ao quadrado 1, coeficiente B junto de x menos 14, coeficiente C isolada sozinho 49. Fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Delta é igual a B. Quem é B? Menos 14. Como é negativo, a gente coloca entre parênteses, elevado a 2. Menos 4 vezes A. Quem é A1? Vezes C, que são 49. Delta é igual a, todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 14 vezes 14, 196. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49, 196. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 196 menos 196, 0. Então, delta deu 0. Vamos calcular agora a raiz x. Aí você diz, professora, mas delta deu 0, eu vou ter que calcular sim. Eu só não posso calcular se delta for negativo.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, quem é b? Menos 14, ó, não pode ficar dois sinais juntos, parêntese. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 0 lá, vezes 2 vezes a, que é 1. X é igual